13. Acarícia-me el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ela quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que respira y loca las fontanas y cantan su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá, que eres mi consuelo. La noche que me quieras. El dia que me quieras, Carlos Gardel, Alfredo Lapera, e quem gravou, nosso grande rei Roberto Carlos. E assim está começando o nosso programa de hoje, Varela no Ar, o programa do Varela. Hoje, terça-feira, 13 de setembro de 2011, estamos transmitindo de Fortaleza, capital do Ceará, e na direção geral do nosso programa, Lucas, Nayara, Mona Lisa, Antônio, Irene, a família Varela, né? E a mais nova componente da família Varela, Maria Eugênia, né? Tá ali, tá brincando ali atrás com o avô Antônio Varela. E hoje, parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Jônio Vanderlan Varela aniversariando hoje, 13 de setembro de 2011. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e nós estamos felizes, a família Varela em festas hoje e amanhã, porque amanhã, aniversário da nossa querida estrela, radialista, missionária, empresária e jornalista, Natália Varela, né? São os irmãos aí, Johnny hoje e Natália amanhã, 13 de setembro e 14 de setembro. 14 de setembro de 76, Natália, 13 de setembro de 77, Johnny. Então amanhã, parabéns, que Deus os abençoe, como sempre os tem abençoado. E caminhe sempre nos caminhos de Deus, né? No caminho da verdade e da justiça, no caminho da luz. E puxem seus familiares e seus amigos também para seguirem juntos. Este é o grande ponto, né, que nós marcamos, porque nosso mundo é passageiro, a nossa vida é passageira, mas a vida eterna, né, o reino dos céus é eterno, devemos buscá-lo. Então, tudo de bom, felicidades para vocês. Grande abraço e beijos, né? Então, antes de iniciarmos, depois nossos parabéns, nossos queridos João Vanderlan, Natália Varela e Natália Varela, aniversário de João hoje, Natália Varela amanhã, e amanhã nós faremos uma festa, né, para comemorar os dois, né, a festa vai para os dois, né. Então, e as indicações ao nosso querido público que nos acompanha, nossos irmãos e nossas irmãs, na paz do Senhor. Indicamos Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza. A clínica mais querida, a clínica mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. E também deu uma passada lá na Varela VIP, na rua Padre Valdivino, 2528, na Aldeota. E na Varela Estética e Beleza, rua Oswaldo Cruz, 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, na Aldeota, né? Então, faça uma visita. E indicamos também check-up, um programa na TV Diária, TV do Nordeste, nossa TV, domingo, às 20 horas, apresentação da nossa querida estrela, jornalista Natália Varela. Indicamos também 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, domingo, a partir das 22 horas até meia-noite. Até meia-noite, das 22 às 0 horas.
na Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará. E o programa Vida News, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da nossa querida radialista Natália Varela, a Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Indicamos também a oração da Varela, quarta-feira às 18h30, na Varela Estética Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Indicamos também a página check-up do Caderno Vivo, do Jornal Diário do Nordeste, aos domingos, quem assina é Natália Varela. Depois das nossas indicações, o nosso programa de hoje. No nosso programa de hoje nós continuaremos a leitura do livro A Bíblia da Criança, seleção de textos bíblicos, autor Jacob Ecker. Então, no capítulo 13 do Novo Testamento, capítulo 13, Jesus cura um paralítico, Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Depois foi Jesus a Cafarnaum, ali ensinava numa casa e muita gente estava reunida em volta dele. E neste instante vieram 4 homens que traziam um paralítico num leito. Era tanta a multidão que não puderam aproximar-se, por isso subiram ao telhado e abrindo, desceram o paralítico em seu leito exatamente diante de Jesus. Disse Jesus ao doente: alegre-se, meu filho, seus pecados estão perdoados. Depois ordenou-lhe: levanta-te, tome o seu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos quantos presenciaram o milagre maravilharam-se e glorificavam a Deus, exclamando: hoje vimos um milagre. Capítulo 14 do Novo Testamento. Jesus cura o servo do centurião, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Certo dia foi Jesus de novo a Cafarnaum. Ali jazia doente na cama o criado de um centurião. Veio este a Jesus e lhe disse: Senhor, meu servo está doente em casa, está paralítico e sofre grandes dores. Jesus respondeu: irei e o curarei. Então respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será curado. E Jesus lhe respondeu: nunca vi aqui um homem com tanta fé. E na mesma hora ficou curado o seu criado. Capítulo 15 do Novo Testamento. Jesus ressuscita um jovem em Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Foi Jesus a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e muita gente o acompanharam, e estando já perto dos muros da cidade, era levado um morto, filho único de sua mãe viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Ao ver a mãe, Jesus ficou comovido e compassivo. Se dirigiu a ela: não chores. Depois se aproximou do caixão e o tocou. A comitiva parou e Jesus se voltou ao morto, dizendo-lhe: jovem, eu estou mandando, levante-se. Imediatamente se levantou o morto e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos que viram isto se admiraram e, louvando a Deus, diziam: um grande profeta surgiu entre nós. Novo Testamento, capítulo 16. Jesus acalma a tempestade no mar. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Certa ocasião subiu Jesus a uma barca e seus discípulos o seguiram. Logo se levantou uma grande tempestade no mar e a barca era invadida pelas ondas, mas Jesus dormia. Então se acercaram dele os discípulos e o despertaram, dizendo: Senhor, ajuda-nos, porque perecemos. Jesus lhes respondeu: por que vocês temem, homens de pouca fé? Em seguida levantou-se e mandou aos ventos e ao mar, e de repente se fez uma grande bonança. O povo admirado perguntava: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Novo Testamento, capítulo 17, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43. Quando Jesus deixou o mar, reuniu-se muita gente em sua volta. Então aproximou-se dele o chefe da sinagoga, chamado Jairo, e prostrando-se diante de Jesus, implorou-lhe: Senhor, minha filha está morrendo. Vem, toca com sua mão e viverá. Partiu Jesus com ele.
seus discípulos e uma grande multidão o acompanharam. No caminho veio alguém a seu encontro e disse a Jairo: sua filha acaba de morrer, não importune mais o mestre. Mas Jesus lhe disse: não tenha medo, tenha confiança e ela viverá, e ele viverá. Chegando Jesus à casa de Jairo, levando consigo os apóstolos Pedro, Tiago e João e os pais da menina, entrou no quarto onde jazia a morta. Aqui tem e ele viverá, não, ela viverá, né? Escreveram ele, mas é ela. Todos estavam chorando, mas Jesus lhes disse: não chorem, a menina não está morta, mas dorme. Depois, tomando a menina pela mão, exclamou: menina, levante-se. No mesmo instante ela se levantou e andava. A notícia deste milagre se espalhou por toda a parte. Novo Testamento, capítulo 18. Jesus multiplica os pães. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44. Certa vez Jesus ensinava ao povo no deserto. Caindo a noite, perguntou aos discípulos: onde compraremos pão para que estes comam? Um deles lhe replicou: aqui há um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tantos? E Jesus lhes disse: mandem que o povo se sente. Acomodou-se a multidão. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então tomou Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e dando graças, benzeu-os e os entregou aos discípulos. Eles os repartiram entre a multidão. Todos comeram e ficaram saciados. Depois disse Jesus a seus discípulos: recolham os restos para que não se percam. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos. O povo que presenciou este milagre dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Então nós ficamos por aqui no programa de hoje. Nós voltaremos nos nossos próximos programas com a leitura do Novo Testamento, né? A Bíblia da criança, de Jacob Eber. E nós voltaremos no capítulo 19 do Novo Testamento. Jesus caminha sobre as ondas do mar. Mateus capítulo 14, versículo 24 a 33. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.